Vamos lá, 2 Reis 5, a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que os cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi?
Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que a tua palavra possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar sobre o tema algumas lições a serem aprendidas na história de Naamã. Não existe muitas informações na Bíblia a respeito da pessoa de Naamã, mas esse capítulo 5 de 2 Reis traz um relato completo da situação em que Naamã se encontrava, da cura de Naamã, do desfecho que aconteceu na vida do discípulo de Eliseu chamado Geazi. E a gente tem aqui nesse texto muitos ensinamentos, e eu gostaria de extrair alguns ensinamentos, alguns poucos ensinamentos para compartilhar com a igreja nessa noite a respeito dessa história de Naamã, algumas lições a serem aprendidas na história de Naamã. A primeira coisa que eu quero destacar, o primeiro ensinamento que eu quero destacar desse texto que nós acabamos de ler, é que as grandes conquistas, o poder e a riqueza tornam-se nada em momentos onde só o milagre pode resolver. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, não adianta ter fama, não adianta ter bens, não adianta ter tantas coisas quando nós nos deparamos na nossa vida de uma situação de doença, uma situação de caos, uma situação onde as coisas naturais, as decisões e argumentações e as medidas tomadas dentro de uma normalidade não conseguem resolver e nem dar conta daquela situação que está nos afligindo. Existem situações na nossa vida onde não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro não compra uma cura de uma doença que não tem cura. O dinheiro não compra a libertação de um filho que está preso nas drogas. O dinheiro não compra a paz de alguém que está aflito, que está sofrendo de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos em um grau crônico. O dinheiro não compra a paz de um coração aflito, angustiado, ainda que ele utilize de medicamentos controlados para trazer algum tipo de controle, algum tipo, de anestésico mental, de tranquilidade para aquela aflição da alma. Existem momentos na nossa vida, existem coisas que nós vivemos, que a posição que nós ocupamos não vão resolver aquela situação. Era exatamente assim que estava acontecendo com Naamã. O texto diz que ele era um capitão, um comandante do exército sírio. Era alguém que tinha vencido e triunfado em grandes batalhas. Era um homem de glórias. Era um homem que era admirado na sua nação. Era um homem de posição. Ele era um homem invejado por muitas pessoas. Ele era um homem, que as pessoas olhavam para ele e diziam: eu quero ser alguém, eu gostaria de ser alguém como Naamã. Naamã era alguém que era referência na sua nação. Já havia pelejado muitas pelejas, muitas batalhas e saído vencedor. Havia triunfado e trazido muitas vitórias para o seu reino, para o reino do rei da Síria. Mas havia uma coisa que estava acontecendo com Naamã que ele não podia dar conta. Ele estava com lepra. A lepra, queridos, era uma doença que não havia tratamento. Ela começava apodrecendo a carne da pessoa. Ela começava a se espalhar em todo o corpo da pessoa. Aquela pessoa, depois de um determinado tempo, ela não podia mais estar no convívio da sua família.
e nem do convívio da sociedade, porque a lepra, ela era contagiosa. A lepra era contagiosa. A gente lembra nos relatos do Novo Testamento, na época de Jesus, que os leprosos eram levados para fora da cidade. Era levado para fora da cidade de acordo com a lei de Moisés. Eles eram levados para fora da cidade. E quando algum viajante ia passar por algum local onde tivesse algum leproso, eles eram obrigados a informar da situação deles. Eles tinham que gritar: leproso, leproso, lepra. E aí aquele viajante, aquela pessoa, ele ia desviar sua rota para não passar por um lugar onde tinha uma pessoa leprosa. A situação de Naamã era uma situação sem saída, sem solução, humanamente falando, sem solução. O dinheiro dele não podia mudar. A posição e a autoridade dele não podiam alterar a situação crônica que ele estava vivendo. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações assim. Nós passamos por situações na nossa vida onde, se o Senhor não intervir, nós não vamos ter saída. Passamos por situações na nossa vida onde, se Deus não abriu a porta para nós não temos como entrar. Naamã estava vivendo uma situação assim, onde ele se deparou com uma incapacidade de lidar com sua própria questão. Era questão de tempo e Naamã teria que ser privado do convívio da sua família. Apesar de ser alguém altamente poderoso, alguém altamente favorecido financeiramente falando, as conquistas daquele homem não eram nada em relação à crise, à doença que ele estava vivendo. Toda a sua glória, toda a sua riqueza eram incapazes de mudar a sua triste situação. Eu lembro de uma história, de um relato que foi muito compartilhado na época da pandemia, de um banqueiro bilionário que morreu na Europa com falta de ar. Um homem bilionário, com muito dinheiro, com tudo que o dinheiro pode oferecer, não pôde resolver, não pôde mudar a situação dele de não conseguir respirar, mesmo com toda a sua riqueza. A gente aprende que as grandes conquistas e o poder e a riqueza tornam-se nadas no momento onde só um milagre pode resolver. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode resolver. Tem coisas na nossa vida que só Jesus pode mudar. É por isso que é muito bom ter Jesus na nossa vida. É por isso que ao deitar, né, como declara o salmista, eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, seguro. É só quem tem Jesus que pode fazer isso. Se você não acordar, você vai estar na eternidade com Jesus, num lugar melhor. E se você acordar, você vai acordar com Jesus, que é a melhor coisa que nós temos. A segunda lição que eu aprendo na história de Naamã é que a menina que foi levada como escrava não permitiu que aquela situação de injustiça a transformasse em uma pessoa amarga. Ela foi levada como escrava quando o exército da Síria invadiu e conquistou e levou muitos escravos com ele, levou os despojos com eles, e essa menina foi levada para a Síria e estava servindo na casa de Naamã. E essa menina na casa de Naamã, ela poderia estar ali rancorosa, aborrecida, querendo o mal de todos eles, querendo até a morte de Naamã. Mas aquela menina era uma serva de Deus. Aquela menina era uma serva do Senhor, assim como eu e você somos servos de Jesus. Nós somos pessoas que precisam nutrir em nosso coração aquilo que foi derramado pelo Pai, que a palavra de Deus diz: o amor de Deus já foi derramado em vossos corações. O nosso coração não pode abrigar nenhum tipo de sentimento que seja contrário ao sentimento que foi ministrado por Deus através
daquilo que é declarado na sua palavra, que foi derramado em nosso coração. O amor de Deus já foi derramado em nosso coração, e é isso que nós precisamos manifestar. Aquela menina, ela servia, ela honrava, e como consequência do testemunho que ela deu um testemunho. Ela testemunhou sobre o Deus de Israel. Ela falou que Israel tinha profeta. Como consequência do testemunho dela, um milagre aconteceu naquela casa. E o Senhor dela passou a servir ao Deus de Israel. Eu estava lendo recentemente um livro que foi escrito há muitos anos atrás. O nome do livro é Torturados por Amor a Cristo. E ele traz relatos de irmãos que foram perseguidos e torturados pelo comunismo. E esse irmão que escreveu o livro, ele conta as coisas terríveis que os comunistas faziam com ele, as táticas de tortura, né? Como eles eram torturados para poder entregar aonde os irmãos se reuniam escondidos, aonde a igreja estava reunida, quem eram os líderes, quem fazia parte da igreja. Então eles eram presos, eram torturados, muitos não aguentavam e deduravam, outros resistiam firmes e continuavam sendo torturados. E no livro interessante, o relato é que eles não nutriam raiva e ódio por aqueles comunistas que torturavam eles, mas eles testemunhavam para eles, lá no presídio, testemunhavam do amor de Cristo, e muitas vezes, quando eles testemunhavam, eles eram mais torturados ainda, ficavam privados de comida, sofriam abusos físicos, alguns morriam dentro da cadeia, enquanto eram torturados, mas mesmo assim, eles continuavam amando os seus torturadores. No relato, ele conta que muitos comunistas foram ganhos para Jesus. Muitos dos seus torturadores entregaram a sua vida para Jesus, né? E ele compartilha sobre o amor, né? E ele conta que quando ele conseguiu, ele foi comprado pela igreja, a igreja do Ocidente, comprou a liberdade deles, porque eles faziam isso, porque eles são muito picareta também. Então eles vendiam a liberdade para ganhar dinheiro. Então ele foi comprado pela igreja do Ocidente, que ficou sabendo da história dele, do quanto ele fazia, ele evangelizava, ele distribuía as literaturas que chegavam até ele. E aí, quando ele estava preso, na última ocasião que ele ficou preso, a igreja comprou a liberdade dele, e aí ele foi levado para fora do país. E ele conta que quando ele chegou fora do país, e ele percebeu que o olhar que a igreja do Ocidente tinha em relação aos comunistas, né, não era um olhar de amor, de misericórdia, um olhar de quem vê alguém perdido indo para o inferno, que carece do amor e da salvação do Senhor, né? E nós não éramos afetados como eles eram afetados com a perseguição, com a tortura, com a prisão, com a morte, com a violação de mulheres, né? Ele conta que as crianças os filhos dos cristãos que estavam presos, eles eram levados para escolas e eram doutrinados contra o cristianismo, contra a fé cristã, e eram ensinados a odiar os seus pais, e por conta da privação que eles passavam, porque os bens dos cristãos eram tomados, eles perdiam a casa, a propriedade, perdiam o emprego, aqueles que eram soltos não conseguiam trabalhar, e se alguém ajudasse aquela pessoa que foi presa por causa da fé cristã, essa pessoa também era perseguida e poderia ser presa. E mesmo assim, eles continuavam orando e amando pelos seus perseguidores. A gente aprende nesse relato da história de Naamã que a menina, a Bíblia não diz o nome da menina, mas a menina amou aqueles que a escravizaram, ao ponto de testemunhar da sua fé e do seu Deus, porque em Israel há um Deus, em Israel há um profeta de Deus que pode curá-lo. Aleluia. São em momentos difíceis que nós experimentamos a intervenção
de um Deus grande que se importa com pequenas coisas. Não importa o que está acontecendo com você, você não está sozinho, porque você serve a um Deus presente. O nome de Jesus é Emanuel. Não é o Manuel português Joaquim, Manuel Joaquim, não, é Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus presente. Você serve a um Deus que está presente. Você está vivendo um tempo de tranquilidade, Deus está presente. Você está vivendo um tempo de aflição, de luta, de problemas, você não está sozinho, Deus está presente. O mar está calmo, Deus está presente. O mar está agitado, Deus está presente. Porque Deus prometeu que estaria conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A terceira coisa que a gente aprende na história de Naamã é que Deus não trabalha do jeito que achamos que tem que ser. Deus não trabalha do jeito que nós achamos que tem que ser. Coloca, por favor, 2 Reis 5, 9 em diante. Então Naamã foi com seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. O cara estava com lepra, ia morrer. Recebe uma palavra, uma direção do profeta de Deus, e ao invés de acolher, de obedecer, ele estava indo embora furioso. Sabe por que ele estava indo embora furioso? Porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria ou que ele imaginava. O texto diz: eu achei que o profeta ia sair da tenda dele, ia até mim, ia orar ao seu Deus, ia colocar a mão sobre a minha enfermidade e eu seria curado. Muitas vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida porque nós nos recusamos a entender que Deus não faz as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. Sabe por que Deus não faz muitas vezes milagres no meio do povo de Deus, no meio do seu povo? Por causa da incredulidade. Na época de Jesus foi condenado e criticado porque Jesus estava desenvolvendo o seu ministério de uma forma diferente, como eles haviam estabelecido como padrão. Jesus curava de forma interessante. Ele pegava lodo, cuspia, passava nos olhos. Ele curava no sábado. Ele fazia coisas que talvez até nos dias de hoje, se alguém recebesse uma direção do Espírito Santo para fazer, seria condenado pela igreja. Você imagina uma pessoa cega na igreja? Quem já viu alguém? Vão lá fora, pega a lama lá, traz a lama aí num pote, passa no escandalizar. E se o cara não fosse curado, ele estar ferrado. Deus não faz as coisas para atender o nosso padrão. Deus ele não está limitado à nossa compreensão. Deus ele faz coisas que nós não entendemos e de forma que nós não entendemos. É muito interessante que a gente vem numa cultura de igreja, de costumes, de padrão de costumes, que a gente acha que Deus só pode mover de uma determinada forma. Se não for daquela forma, não é Deus que está movendo. Se não for daquele jeito ali, não é Deus que está movendo. A Bíblia não nos ensina a julgar a forma, mas a Bíblia nos ensina a julgar a profecia, que é o conteúdo, e a Bíblia nos ensina
a provar os espíritos, discernir o espírito, discernir a origem daquilo que está acontecendo. Eu lembro de uma experiência que aconteceu num avivamento, lá no Canadá, e houve um avivamento com muitos milagres, muitas coisas extraordinárias acontecendo naquele lugar. E quando as pessoas chegavam, iam pessoas de várias partes do mundo, iam pessoas do Brasil. Isso quem compartilhou foi um pastor do Brasil que esteve lá. E ele compartilhou que um dia ele chegou em uma daquelas reuniões, faziam filas para entrar, ficavam aguardando sair aquele grupo, sair uma quantidade de pessoas para que tivesse mais vaga para que outras pessoas entrassem. E aí quando entrava um novo grupo, o pastor dava uma orientação: olha, se você vê alguma coisa diferente acontecendo, não se escandalize, aguarda. E depois, quando terminar, você pergunta para a pessoa qual foi a experiência que ela teve. E aí, em um determinado momento, estava acontecendo uma situação, Deus estava movendo, e uma pessoa, eu acho que era um homem, estava caindo, deitado no chão, relinchando. Automaticamente o pastor ficou tremendamente escandalizado com aquela criancice. Mas ele falou: não, eu vou ouvir o que foi a orientação que foi dada, e vou guardar meu coração, e no final vou perguntar. Quando terminou aquele tempo de ministração, ele foi até a pessoa que tinha tido aquela experiência e perguntou: qual foi a experiência que você teve? E ele falou de uma situação, de um trauma associado à figura do pai, que ele trazia em toda a sua vida, sentimento de abandono, de rejeição, de falta de amor, e aquilo afligia ele. Durante toda a vida dele, ele conviveu com aquele sentimento, mas que naquela reunião, o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele e mostrou para ele que aquele sentimento que ele tinha associado ao pai de falta de amor não era verdadeiro. E aí mostrou uma imagem, e naquela imagem que ele viu ele neném, ele criança, ainda pequena, o pai soprava na barriga dele e ele caía na gargalhada. O pastor que estava olhando pensou que ele estava fazendo o som de um cavalo, mas o som que ele estava emitindo era do pai fazendo na sua barriga. E naquele momento o Espírito Santo estava ministrando, estava curando ele. E quando ele saiu dali curado. Ele saiu dali leve. Muitas vezes nós queremos ditar para Deus como é que Ele pode fazer as coisas. Como a criatura vai dizer ao Criador por que Ele fez isso ou aquilo. Naamã certamente já havia ouvido falar, porque a experiência da forma que ele queria ter era uma experiência verdadeira de como procediam os profetas em Israel. Normalmente eles faziam daquele jeito. Eles levantavam a mão, eles colocavam a mão, eles oravam, eles liberavam uma palavra de Deus para que aquela coisa acontecesse, e ele veio com aquela expectativa, mas a forma como Deus estava conduzindo aquele processo era totalmente diferente. Já viu crente dizendo: só vou crer se isso ou aquilo acontecer comigo? Se o Senhor não fizer isso dessa maneira... Já viu crente fazendo isso? Espero que você não fale assim: eu sou um deles. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Deus pode fazer qualquer coisa do jeito que Ele quiser. Aleluia. Tomé, quando os discípulos relataram para ele: olha, Jesus ressuscitou, nós estivemos com Ele. Olha só o que Tomé diz. João 20, 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
E aí Jesus aparece para Tomé, porque ele queria provas incontestáveis. Não bastava o testemunho dos irmãos, ele queria colocar o dedo ali. Não bastava ver a marca, ele queria colocar o dedo na marca. Talvez Tomé pensasse, ele pode até fazer uma tatuagem de perfuração. Só pode ter sido isso que Tomé pensou. Se eu não colocar o dedo, eu não vou crer. João, agora o versículo 26, João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Irmãos, quando nós obedecemos uma direção do Senhor, sempre que nós obedecemos uma direção do Senhor, Deus vai nos abençoar. Aleluia. Naamã queria que as coisas fossem do jeito dele, mas Deus tinha uma outra forma de fazer aquilo. O quarto ensinamento que a gente tira da história de Naamã: cerque-se de pessoas que em momentos de insensatez te darão conselhos sensatos. Naamã já tinha decidido voltar para casa aborrecido e sem ser curado. Lá na minha terra não tem rios mais limpos do que esse rio Jordão. Alguns pastores brasileiros dizem que o nome do Jordão tinha que ser Jordinho, porque é um rio, não é um rio tão grande assim, né? Nada parecido com os rios que a gente tem no Brasil. Devia ser Jordinho, mas Jordão. Eu vou me banhar nessa água aí, talvez uma água barrenta, não sei. Tem rios melhores lá na Síria. E ele estava aborrecido, indo embora. Mas ele teve a dádiva de ter gente andando com ele, que pôde dar conselhos sensatos para ele. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que gostam de botar lenha na fogueira. Falou isso contigo? E fica botando lenha na fogueira. Você para. Tá complicado. Você não merece isso não. Você para. Fica botando lenha na fogueira. Muitas vezes estamos cercados de gente assim. Gente que vai obstruir o canal de bênção de Deus para a nossa vida através de maus conselhos. Talvez você esteja cercado por pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas, elas têm o poder de roubar sonhos. Sabia disso? Você compartilha algo que você está querendo empreender, você está querendo fazer, e ela começa a destacar as dificuldades. Olha, se você fizer isso... Eu tinha um amigo meu que fez esse tipo de investimento e olha o que deu. Tinha uma pessoa, tem uma pessoa da minha família que fez a bariátrica e engordou novamente. A pessoa, parece que ela quer puxar o teu tapete, ela não quer que você tome uma decisão e vá adiante. E aí ela começa a jogar, sabe? Como é que é o ditado? Jogar areia. Jogar areia, jogar terra no teu caminho. Ou ela começa a endossar uma decisão equivocada que você está tomando. Mas veja o que disseram os servos de Naamã no versículo 13, 2 Reis 5:13. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Dá um mergulho lá, se lava. Aí 1, 2, né? Na 7ª vez você vai estar purificado. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você vai ter que dar uma oferta de não sei quantos quilos de prata ou de ouro. Tu acha que o cara não ia fazer isso para ficar purificado? Mas ele pediu nada disso, ele falou: só se banha no Jordão. Os servos dele foram instrumento de Deus para impedir a morte daquele homem, para impedir que ele voltasse para casa e adoecesse cada vez mais.
Eles foram usados por Deus para trazer um conselho de sensatez. O que custa? Todos nós podemos passar por momentos em que, por estar sendo contrariado ou por estar com o coração ferido, venhamos a tomar decisões erradas que vão trazer prejuízos para a nossa vida. Nesse momento é muito importante estar cercado por pessoas que não vão ficar caladas, porque tem aqueles que ficam calados, quietinho, vê que você está fazendo errado, está agindo errado, teu coração está sendo movido por um sentimento equivocado, mas fica quietinho. Eu vou orar por você, irmão, que luta, né, irmão, que luta. Ao invés de trazer luz para a situação equivocada que você está nutrindo no seu coração, ou a decisão equivocada que você está prestes a tomar, muitas vezes fica quietinho. Mas como é bom quando a gente tem amigos que falam a verdade pra gente, que podem derramar luz em uma situação de escuridão na nossa vida, e podem dizer: não faça isso, não vai terminar bem, você está errado, né? Conserta, perdoa. Como é bom estar cercado por pessoas assim. A quinta coisa que eu quero destacar é que não basta crer no poder de Deus, é preciso obedecer às suas instruções. 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado e sua pele tornou-se como uma de uma criança. Naamã cria que Deus podia curá-lo. Foi por isso que ele saiu da Síria e foi até Israel procurar o profeta de Deus. Mas se ele não obedecesse à direção profética de Eliseu, ele não seria curado. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós não atendemos uma direção específica de Deus para a nossa vida. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na Bíblia, no logos da palavra, nós cremos no poder geral de Deus, que Deus tem poder para curar, nós cremos que Deus tem poder para abrir o mar vermelho, nós cremos que Deus pode ressuscitar o morto, mas na direção específica de Deus para a nossa vida, faça isso. Muitas vezes nós não temos fé para obedecer uma revelação trazida na sua palavra, ou uma direção específica do Espírito Santo, para que nós venhamos a obedecer, para que a gente possa sair daquela situação, para que a gente possa ter vitória. Naamã só foi curado quando ele obedeceu a direção profética de Eliseu, a direção específica do profeta para a vida dele: vai banhar-se no Jordão e mergulhe 7 vezes. Às vezes nós até começamos a obedecer. A gente vai para o Jordão, mergulha 1, 2, 3. Esse negócio de ficar mergulhando aqui, isso é coisa da minha cabeça. Deus não falou nada disso, não. E aí não é curado. Lembra de Joás, rei de Israel? Eliseu diz para ele: abre a janela para o oriente, atira a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, pois ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Joás pega o arco, pega a flecha, fere por 1 vez, por 2 vezes, por 3 vezes e cessou. Aí o homem de Deus muito se indignou, porque ele deveria ter ferido por 5 ou 6 vezes a terra e teria destruído totalmente os sírios, mas ele feriu apenas 3 vezes. Aí Eliseu diz: apenas 3 vezes ferirás os sírios. O segredo do milagre é ter fé. Ter fé é agir em obediência e convicção de que tudo que Deus diz é verdade e realidade na sua vida. Posso ouvir um amém? E a sexta e última coisa que eu quero compartilhar: lições na história de Naamã. Versículos 25 até o 27. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu,
E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Eliseu era um profeta poderoso. Eliseu era moço de Elias, era discípulo de Elias e virou o sucessor de Elias. Geazi era o moço de Eliseu e estava sendo preparado e treinado para sucedê-lo. Mas ao invés de receber a unção profética de Eliseu, ele levou lepra para toda a sua casa, para toda a sua descendência. Geazi era ambicioso e avarento, além de ter um espírito independente. Por isso, ao discordar da direção dada por seu líder, agiu de acordo com o que considerava mais correto. Ao invés de acatar a decisão de Eliseu, de que não era para receber nada que havia sido trazido por Naamã, ele, por sua cobiça e por seu apego às coisas financeiras e ao mesmo tempo por não ser submisso à sua liderança, ter vontade própria ministerial, né? Sabe quando a pessoa é uma bênção, mas tem vontade própria ministerial? Se a direção da liderança coincidir com aquilo que ela pensa e acredita, ela vai. Agora, se for diferente, se for contrariar, ela não vai seguir, porque ela tem vontade própria e tem independência ministerial. Geazi tinha independência ministerial, por isso ele discordou de Eliseu. Olha só o que diz o versículo 20 do capítulo 5. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Né? Eliseu foi bom demais, ele devia ter aceitado alguma coisa. Eu não concordo com isso não. A gente está precisando aí de recursos. Eu estou precisando de recursos. Ele poderia ter recebido os presentes que Naamã trouxe, me dado uma pequena parte ou uma parte daquele presente. Eu não concordo com isso. Ele foi atrás de Naamã. Por quê? Por causa do seu caráter, por causa da sua autonomia e independência ministerial. Irmãos, a igreja é um lugar de conexão, é um lugar de estarmos ligados uns aos outros, é um lugar de submissão mútua, onde nós somos interdependentes, onde nós nos sujeitamos uns aos outros. Uma liderança que não tem alguém para se sujeitar é alguém desprotegido, é alguém desprovido de unção de autoridade verdadeira, porque a unção e a autoridade verdadeira, ela se manifesta da parte de Deus quando nós estamos debaixo de uma autoridade que está trazendo a direção de Deus para a nossa vida. Irmãos, os fariseus, eles ficaram impactados com o ensino de Jesus. Sabe por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Na verdade, não foram os fariseus, o povo ficou impactado porque Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus. Como é que os fariseus ensinavam? Os fariseus ensinavam algo que eles detinham o conhecimento. Eles estudavam, eles liam, eles debatiam, eles conheciam e conheciam muitas vezes com profundidade, mas eles não viviam, eles não obedeciam. Eles ensinavam, eles diziam, mas não faziam. Jesus disse: façam tudo o que eles ensinarem, mas não façam o que eles fazem. Porque os fariseus viviam uma vida de duplicidade. E ao mesmo tempo, Jesus, ele era sujeito. A Bíblia diz que quando ele era criança, ele era sujeito em tudo aos seus pais. Quando ele iniciou seu ministério aqui na terra, ele se sujeitou à autoridade de João Batista para ser batizado por ele. João Batista nem queria batizar e falou: olha, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e você vem até a mim para eu te batizar. E Jesus disse: eu estou fazendo isso para se cumprir toda a justiça. Enquanto Jesus vivia aqui na terra, ele não fez nada por conta própria.
Ainda que fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. E como homem, ele era dependente, ele precisava orar. Jesus era um homem de oração, irmãos. Jesus orava, Jesus buscava a direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto por 40 dias. Jesus não andava sozinho, não era independente, não fazia o que dava na telha, ainda que ele fosse Deus. Ele disse: muitas vezes eu faço aquilo que meu Pai mandou eu fazer. As palavras que eu profiro foram ditas pelo meu Pai. Geazi, ele tinha um problema de caráter que precisava ser tratado, precisava ser corrigido. Mas Geazi não se permitiu ser corrigido. Se você conviver com uma pessoa, se você conviver pacificamente, não lidar com as falhas do seu caráter, vai chegar um momento onde esse pecado vai parar você e te deixar espiritualmente leproso. Todos nós precisamos identificar o nosso pecado. Todos nós precisamos identificar coisas na nossa vida que não agradam a Deus, que não condizem com os ensinamentos que nós temos recebido da palavra de Deus. E nós precisamos confrontar, nós precisamos arrepender, nós precisamos renunciar. Porque se nós não lidarmos com essas falhas de caráter, com esses pecados, eles vão nos deixar leprosos. Exemplo: maledicência, avareza, ganância, imoralidade, impureza sexual, mentira, soberba, vitimismo, autopiedade. É pecado, gente, o vitimismo. A pessoa está sempre se fazendo de vítima. Eu não fui convidado, eu não sei o quê, eu fui deixado de lado, a minha oportunidade não recebeu. Esse é pecado, gente. Nós precisamos nos conhecer, quem nós verdadeiramente somos. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós temos a natureza divina dentro de nós. Para de vitimismo. O Espírito do Deus triuno, todo-poderoso, habita dentro de você. Se você não se arrepender e buscar Jesus para ser liberto dessas prisões espirituais, Deus não poderá te usar como parte de seus propósitos para esses dias. Geazi estava sendo preparado para suceder a Eliseu. Ele também poderia ter feito como Eliseu. Eliseu perseguiu a unção de Elias. Eliseu foi perseguindo a unção de Elias. Ele disse: olha, eu quero a unção dobrada do teu espírito. Eu quero fluir profeticamente 2 vezes mais do que a forma que Deus te usou. Ele perseguiu essa unção profética. Geazi podia ter perseguido a unção profética de Eliseu. Imagina o que Deus teria feito na vida de Geazi e através dele, caso ele tivesse seguido os passos do seu líder Eliseu. Quando nós pensamos em profetas poderosos na Bíblia, quem é que a gente pensa de cara? Elias e Eliseu. Profetas de sinais, profetas de fogo, profetas poderosos. Elias orou, caiu fogo do céu. Elias, uma certa vez, o rei de Israel mandou um capitão com 50 soldados irem buscar Elias. Elias estava no monte sentado. E aquele homem chegou e falou: homem de Deus, o rei disse: desce. Elias respondeu para ele: se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50. E caiu fogo do céu e matou todo mundo. Aí o rei mandou mais um grupo para buscar Elias. Um capitão e mais 50. Aí veio aquele capitão com mais 50. Homem de Deus, o rei disse: desce. Aí Elias lá: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50. Caiu fogo do céu e morreu aquele capitão e 50 dele. Aí o rei mandou mais um capitão com mais 50. Aquele capitão com aqueles 50 chegou: homem de Deus, seja pois preciosa a minha vida aos teus olhos. Aí Elias foi com ele. Eliseu recebeu a unção dobrada.
nos registros bíblicos, a gente vê que Eliseu realizou o dobro dos milagres que Elias realizou, que já foram milagres extraordinários, incluindo ressurreição de morto. Eliseu realizou o dobro. Imagina se Geazi tivesse buscado a unção dobrada de Eliseu. Geazi teve oportunidade, ele viveu tantas coisas. Em uma certa ocasião, Geazi estava em um lugar, quando chegou um exército cercando o local onde ele estava. E ele ficou desesperado e falou: meu senhor, nós estamos cercados. E aí Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu um local totalmente cercado por anjos de Deus. Geazi viu Eliseu ressuscitar o filho da sunamita. Na verdade, Geazi viu aquela viúva, uma mulher já com a idade avançada e seu marido velho, uma mulher estéril que não podia conceber. E Geazi viu que a partir de uma palavra profética de Eliseu, aquela mulher engravidou. E no tempo que ele declarou, ela deu à luz. Geazi viu o machado flutuar. Geazi viu quando aqueles jovens que estavam afrontando Eliseu e chamando ele de careca, não chama ninguém de careca, porque se for homem de Deus pode dar ruim. Eles diziam: sobe calvo, e Eliseu liberou uma palavra e veio três ursas e despedaçou todos eles. Eliseu era um profeta poderoso, um profeta de sinais que viveu o seu ministério profético debaixo de uma unção dobrada em relação à unção ministerial de Elias. Geazi teve a oportunidade de perseguir essa unção e de marcar o seu registro profético e bíblico, que nós estaríamos hoje falando de Geazi, como Geazi foi usado por Deus. Elias, Eliseu e Geazi. Geazi teve oportunidade, viveu tantas coisas, mas ao invés de receber a bênção da unção, recebeu a condenação da lepra. Nós aprendemos com a história de Geazi o quanto é importante identificar e lidar com as falhas do nosso caráter, os nossos pecados, que nós ainda não nos desvencilhamos deles, antes que sejamos destruídos. Aprendemos que para cumprir o propósito de Deus e receber mais da sua unção, precisamos experimentar uma transformação verdadeira na nossa vida. Quantas coisas, irmão, meu tempo já acabou. Vem para cá, irmãos. Vem para cá. Continua fazendo um sonzinho aí. Você não é careca. Você só não tem mais cabelo, é diferente. Quando você veio para cá, você tinha cabelo ainda? Ou não? Não lembra? Ele tinha, Sandra, cabelo quando veio para cá? É mesmo? Viu? Aqui na igreja é o seguinte: a maioria dos tecladistas, eles não tem cabelo, a maioria dos tecladistas. Mas isso tudo pode ser resolvido hoje em dia, né? O pastor Elvis veio aqui, fez o implante. Nós aprendemos tantas coisas na história de Naamã. Aprendemos com o próprio Naamã, primeiramente os erros de Naamã. Aprendemos os acertos de Naamã, confiando na palavra daquela menina, indo buscar a presença do Deus verdadeiro, depois ouvindo o conselho dos seus servos e obedecendo a direção profética. A partir de então, tomando um posicionamento, uma decisão que só serviria o único verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Aprendemos com Geazi, o como nós precisamos lidar com as nossas questões, as situações que nos prendem, os nossos pecados, as falhas do caráter, que precisam ser expostos à luz da palavra e crucificados na cruz de Cristo, para que nós possamos evidenciar a vida divina que está dentro de nós, é a vida de Deus, essa vida incriada, essa vida espiritual, essa vida interior, que o novo homem que nós recebemos deve viver. Nós aprendemos isso, porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Deus tem uma história escrita para cada um de nós, mas nós podemos viver esse propósito, ou nós podemos impedir esse propósito. Eliseu não errou quando chamou Geazi para ser seu discípulo, mas Geazi errou quando ele escolheu não se deixar transformar e não deixar se tratar pelo Senhor e pelo ministério profético do seu líder. Hoje Deus está nos chamando neste lugar, irmãos,
para um posicionamento. Amém? Deus está nos chamando para um novo nível de fé. Quem sabe está nos chamando hoje para um novo nível de unção. Qual é a unção? Em qual nível você tem fluído de unção na tua vida, no teu ministério, nas coisas que você faz? Deus está te chamando para um novo nível de unção. Mas para receber uma unção maior, nós precisamos tratar de coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, que não condizem mais com a nova vida em Cristo que nós recebemos. Quantos receberam uma nova vida em Cristo? Diga assim, se alguém está em Cristo. Fala assim, eu sou esse alguém. Se coloque em pé. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo.